Bom, pessoal, então vamos aqui iniciar a nossa aula hoje de cálculo 2. Essa é a nossa aula de número 4. Cálculo 2, aula 4. Hoje são 30 do 11. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente tinha falado sobre taxa de crescimento, decrescimento e sobre inflexões de concavidade. Então, como é que a gente determinava isso? Usando a derivada de primeira ordem, para falar sobre crescimento e decrescimento da função no intervalo, e sobre a derivada de segunda ordem, para determinar as inflexões, né, dos gráficos das funções. E também a gente viu um pouco de aplicações do teorema do valor médio. Bom, hoje a gente vai fazer mais um outro exercício, ainda falando de concavidade, e vai usar a derivada como ferramenta para resolver limites. Então, a gente vai hoje também trabalhar com o que a gente chama de regra de L'Hopital. Como resolver alguns limites mais complicados usando para tantas derivadas. Então, hoje eu vou começar a aula com um exercício. Islândia, se tiver mais fácil aí para ti, tu consegue ver qual foi o último exercício que a gente fez na aula passada, a numeração dele? 30. Já olhar bem aqui no meu caderno. Calma aí. Trinta, Odete. Foi o 30, não foi, não? Não recordo. Foi não. Deixa eu olhar bem aqui, abrir o PDF, é o jeito. É porque eu não passei todo, não deu tempo eu passar todo pro caderno. Aí eu falei 30, mas não foi 30. Foi 37, mais ou menos. Olha no PDF, por favor, para a gente ver. Tá abrindo, viu? Ok. Vai lento. Estou só copiando logo o enunciado dele aqui. Ele foi enviado no WhatsApp, não foi? É mais fácil Sim. abrir no WhatsApp do que no... (37), Odete. O último foi o 37? Foi sim, 37. Vamos fazer exercício de número 38. Então, seja f derivável até segunda ordem em R, tá o quê? Para todo x pertencente aos reais, tem-se que f duas linhas de x, f duas linhas de x, mais f linha de x é igual a 4. Prove que f não admite ponto de inflexão horizontal. Pronto. Vamos ver se daí. Então, você tem uma função que é duas vezes derivável e que ela tem esse comportamento aqui. Você tem que provar que ela não admite um ponto de inflexão horizontal. Pessoal, para quem não lembra, ponto de inflexão horizontal é aquele ponto no qual a segunda derivada, assim, o que é o ponto de inflexão horizontal? Dizer que uma função ela tem ponto de inflexão horizontal significa dizer que a segunda derivada dela em um determinado ponto é zero e que a derivada de primeira ordem dela naquele ponto é zero. Isso significa ter um ponto de flexão horizontal. Tanto a primeira derivada como a segunda derivada se anulam.
ao mesmo tempo. Então, como é que a gente vai provar que essa função ela não admite um ponto de inflexão? A gente vai fazer por absurdo. Não sei se vocês lembram como é que se faz demonstrações por absurdo. A ideia é o seguinte: se você quer provar que ela não admite, você supõe que ela admita. Então, você vai começar negando o que você quer. Então, suponha que existe um P pertencente aos reais, tal que isso aconteça. Tal que a segunda derivada em P dá zero e a primeira derivada em P seja zero. Ou seja, suponha que isso exista. Se isso existe, chegue nessa expressão aqui, ó, e faça x igual a P. Dada essa expressão, x, f duas linhas de x, mais f' de x igual a 4, faça x igual a P. Ou seja, onde tiver x, coloque P. Então, esse x vai ficar P, f duas linhas de x vai ser f duas linhas de P, mais f' de x vai ser f' de P igual a 4, ok? Onde tinha x, eu substituí por P. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Isso daqui vai ficar P vezes. Por hipótese, quem é o f' de P? O f duas linhas de P, aliás. É O f zero. é zero, então aqui vai ficar zero, mais. E aqui, quem é o f' de P? Por hipótese Zero. também. E tudo isso igual a 4. Fazendo essa conta, P vezes zero é zero. Vai ficar zero mais zero igual a 4. Só que zero mais zero é zero, né, gente? Então fica zero igual a 4. O que é zero igual a 4? Zero igual a 4, pessoal, é um absurdo, porque zero não é igual a 4. Então, a partir do momento que eu admito que isso seja verdade, eu chego a um absurdo. Ou seja, sempre que isso daqui for admitido como verdade, é gerado um absurdo. E o absurdo está onde? Admitir que isso acontece. Então, isso que eu supus não pode acontecer, porque a partir do momento que acontece, ele quebra alguma lei maior da matemática, que inclusive é a propriedade reflexiva, né? Quando você diz que o zero é igual a 4. Qual é a conclusão que eu tiro? Se isso é um absurdo, significa que esse número que eu supus existir não existe. Então, concluímos que não existe esse P. Esse P não existe, esse P pertencente aos reais, tal que a segunda derivada nele é zero e a primeira derivada nele é zero. Então, isso não existe. E se não existe, então, por consequência, não existe ponto de inflexão horizontal. E aí, encerra a demonstração. Deu para entender aí, gente? Como foi que eu fiz? Que eu usei a definição de inflexão horizontal e fiz um absurdo? Deu sim. Pra mim deu. Então, muitas vezes, quando a gente quer provar uma coisa, a gente não prova que ela não existe. A gente supõe que ela existe e, com base nessa suposição, vai aplicando nas coisas. Aí você acaba chegando ao que nós chamamos de absurdo. Ou seja, você acaba chegando numa coisa muito esquisita. E aqui o que eu chamo de coisa muito esquisita é achar que zero é igual a 4. Na prática, não, né? Zero não é igual a 4. Não no conjunto dos números reais. Tranquilo? Tranquilo. Vamos aqui para mais um. Exercício 39. Exercício 39.
Então, dada a função f de x tá o quê? F' de x igual a x ao quadrado mais f de x ao quadrado e tal que f de 0 é 0, prove que 0 é ponto de inflexão horizontal. Então, dada uma função definida dessa forma, prove que o zero é um ponto de inflexão horizontal. O que é que eu preciso provar para que uma função tenha inflexão horizontal? O que é que eu devo provar? Eu devo provar que a derivada dela dá zero e a segunda derivada dela também dá zero. Então, eu tenho que fazer duas derivadas e provar que elas vão dar zero. Uma derivada, pessoal, o próprio problema já me dá feito, ó. Essa daqui. Então, vamos lá. A questão me deu que f' de x é x ao quadrado mais f de x ao quadrado. O que que acontece se eu substituo x por zero? Vai ficar f' de 0 igual x ao quadrado fica 0 ao quadrado, mais f de x vai se tornar f de 0, então f de 0 ao quadrado. Correto? Fazendo as contas, 0 ao quadrado é 0, mais aqui é f de 0 elevado ao quadrado. Só que aqui no enunciado foi me dito que o f de 0 vale na verdade 0. Então f de 0 ao quadrado vai ser 0 ao quadrado. Então isso daqui vai ser 0 mais 0 ao quadrado é novamente 0, e 0 mais 0 é 0. Conclusão, a minha primeira derivada deu 0. Então a primeira coisa que tem que acontecer já aconteceu. A primeira derivada da sua função deu 0. Agora vamos atrás da segunda derivada. Gente, o que o problema me deu foi isso, ó, que a primeira derivada é igual a x ao quadrado mais f de x ao quadrado. Para eu encontrar a segunda derivada, eu tenho que pegar essa expressão e derivar, correto? Então, eu tenho que derivá-la novamente. Então, quem é a segunda derivada? O que acontece se eu derivo isso de novo? Eu venho aqui e vou ter que derivar cada um desses pedaços. Derivada de x ao quadrado, a gente sabe que é 2x. E quem é a derivada de f ao quadrado? Pela regra do expoente, esse 2 desce, né? Então fica 2 vezes f de x vezes a própria derivada dela. Então é f' de x. Correto, gente? Pela regra da cadeia? Derivada de x ao quadrado é 2x. E derivada de f de x ao quadrado é 2f de x, f' de x. E aí, o que acontece se eu substituir todo mundo por zero? Então, o f duas linhas de x vai ficar f duas linhas de zero. 2 vezes x é 2 vezes zero. Mais 2 vezes f de x é 2 vezes f de zero. Vezes, e f' de x é f' de zero. Então, nessa expressão, onde tinha x, eu substituí por zero. Do jeito que eu fiz na anterior. Fazendo as contas, 2 vezes 0 é 0. Mais 2 vezes f de 0. Lá pelo enunciado, o f de 0 vale 0.
vezes f' de zero. Pelo que eu calculei aqui, ó, nessa segunda linha, o f' de zero também é zero. Então, isso daqui vai me dar um total de zero mais 2 vezes zero dá zero, e zero mais zero é zero. Conclusão, a segunda derivada no ponto zero também deu zero. Como a primeira derivada deu zero e a segunda derivada também deu zero, a conclusão é que se a primeira derivada é zero e a segunda derivada é zero, então eu tenho o que eu chamo de ponto de inflexão horizontal. Porque um ponto é chamado de inflexão horizontal se as suas duas primeiras derivadas dão zero. A primeira derivada dele deu zero, a segunda derivada dele também deu zero. Como as duas deram zero, ele é considerado inflexão horizontal. Deu para entender, gente, essa solução aqui? Deu. Aqui só para a gente retomar lá os conceitos sobre inflexões, né? Bom, dada essa ideia, agora vamos hoje, meio que a supra novidade, é a regra de L'Hopital. Essa regra de L'Hopital, pessoal, eu já provei ela como exercício, eu acho que foi na segunda aula da gente, na aula 2. A gente provou ela como exercício, inclusive. Então, eu vou enunciar, mas ela já fica demonstrada, eu acho que ela é o último exercício da aula 2. Se vocês forem lá estudar a aula 2, o último exercício dela é justamente a demonstração da regra de L'Hopital. Então, ela diz o seguinte, ó. Dadas fg, duas funções deriváveis, e f de p dá zero e g de p também dá zero, então o limite, quando x tende a p de f de x sobre g de x, é f' de p dividido por g' de p. O que é que a regra de L'Hopital quer efetivamente dizer? Se tu está calculando um limite e aparece na hora que você substitui zero dividido por zero, aquela tal indeterminação que a gente odeia quando aparece lá no cálculo 1, eu não sei quando vocês estavam vendo o cálculo 1, mas eu nunca peguei um limite, gente boa, que eu substituísse os valores e desse 3 sobre 2, desse 8 sobre 4, desse algo assim que dava para calcular. Normalmente era 0 sobre 0, 0 sobre 0. Aí eu nunca sabia se eu podia fatorar, se eu podia manipular, se eu podia substituir, ou se aquela desgraça ia dar indeterminado. Você sempre ficava procurando mil e um jeitos de fazer, quase se convencendo que não dava para fazer, aí na aula o professor apontava um jeito que dava. Aí você nunca sabia se já tinha aprendido o suficiente para bater o olho no limite e dizer que ele dá ou não dá para fazer. Agora não. Agora a regra de L'Hopital diz o seguinte: se eu tenho um limite que dá, por exemplo, zero dividido por zero, isso também funciona com infinito dividido por infinito, também dá certo. Se aparecem esses casos estranhos, eu posso derivar em cima, derivar embaixo e tentar de novo, para ver se melhora. Aldécio não melhorou, continua dando zero dividido por zero. Deriva de novo. E tu fica derivando até tu se cansar ou até tu conseguir alguma coisa que dê para fazer. Então, a regra de L'Hopital, ela nos diz que todos os limites que aparecem da forma zero sobre zero, você pode derivar numerador, derivar denominador e depois, novamente, substituir o valor, na esperança que com essa substituição você consiga chegar no resultado do limite. Beleza? Deu para entender qual é a ideia, gente? Quando se deve usar L'Hopital? No caso, o hospital não tem chance de usar de jeito nenhum em qualquer outro. Porque depois de aprender essa fórmula, a pessoa vai ter vontade de jogar nela em outras questões, certo? Então, no caso, ela só pode ser aplicada se for zero sobre zero, infinito sobre infinito, né?
Isso. Ok. Exato. Então vamos lá. Um exercício bem ingênuo. Exercício 40. Calcule o limite quando x tende a 1 de x elevado a 8 menos 1 sobre x menos 1. Como é que a gente calculava isso daqui no cálculo 1? Quando tu substitui x por 1, pessoal, fica 1 elevado a 8, né? 1 elevado a 8 é 1, menos 1 dá 0. E aqui embaixo, substituindo x por 1, 1 menos 1 dá 0. Então, isso daqui daria, de novo, 0 sobre 0, correto? E aí a gente ia ter que fazer alguma coisa com esse cara de cima, né? Fatorar, fazer diferença de quadrados, usar qualquer alguma fatoração, alguma coisa que aí permitisse eu fazer algum cancelamento, alguma simplificação, alguma coisa do tipo. Mas agora que a gente já tem L'Hopital, e aqui está dando 0 dividido por 0, vamos fazer o seguinte. Daqui é o limite, né? Quando x tende a 1, de x8 menos 1 dividido por x menos 1. Vamos tacar a derivada nisso daqui. Vai dar o limite, quando x tende a 1. Quem é a derivada de x elevado a 8? Pela regra do expoente. O 8 desce, né? Então fica 8 vezes x elevado a 7, correto? E quem é a derivada de menos 1, que é uma constante? É zero. Tudo isso sobre derivada de x, que é 1, e derivada de menos 1, que é 0. Então ficou o limite, quando x tende a 1, 8 dividido por 1 é 8, então fica só 8, x elevado a 7. Aí você tenta agora substituir. O que é que acontece quando substitui x por 1? Aqui vai ficar 8 vezes 7, 1 elevado a 7, né? Ou seja, isso daqui vai dar 8 vezes 1, que dá 8. Portanto, o valor desse limite é 8. Beleza? Deu para entender aí, gente? Deu. Qual seria a outra saída aí se você não soubesse o L'Hopital? A solução para os alunos de cálculo 1. O cara tinha que lembrar que x elevado a 8 menos 1 é isso daqui, ó. É x menos 1 vezes x elevado a 7 mais x elevado a 6 mais x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais x elevado a 3 mais x elevado a 2 mais x mais 1. Vocês lembram isso daqui? Que x elevado a 8 menos 1 pode ser escrito dessa forma? Eu não lembro disso aí, não. Pois é, cara, eu também não lembrava de jeito nenhum. Era a maior dor que eu sentia no cálculo. Parece que eu nunca tinha estudado fatoração na minha vida. Ou então só me ensinaram as fatorações bestas. Porque aí se o cara sabe isso, aí eu digo, se o cara sabe isso, o cara é bom, viu? O cara tem uma memória espetacular. Então, o teu limite, que é o limite quando x tende a 1, né? Que é o teu x8 menos 1 sobre x menos 1, substituindo, ia ficar o limite quando x tende a 1. x8 menos 1, tu pode substituir por esse camaradão aqui em cima, que é o x menos 1, aí x7 mais x6, não vai nem caber aqui na minha folhinha. x5, patati patatá, galinha pintadinha, x mais 1, tudo isso sobre x menos 1, beleza? E aí, ó, aqui sim, eu posso cancelar esse x menos 1 de cima com esse x menos 1 de baixo. Aí ia ficar assim, o limite, quando x tende a 1, do que sobrou, sem ser cortado. Que é o x7 mais o x6 mais o x5, patati patatá, até x mais 1. E aí bastava substituir o x por 1, né?
Então, substituindo x por 1, ia ficar 1 elevado a 7, mais 1 elevado a 6, mais 1 elevado a 5, mais 1, que é esses dois camaradas aqui do final. Aí aqui, ó, 1 elevado a 7 é 1, 1 elevado a 6 é 1, 1 elevado a 5 é 1, até que os últimos caras são 1 mais 1. Aí quantas vezes o número 1 vai aparecer aqui? Vai aparecer um total de 8 vezes. Se você contar, né, aqui em cima tinham 8 parcelas. Ó. Então, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 8 vezes. Ou seja, dá 8. Então, isso daqui seria uma segunda solução se você não soubesse o L'Hopital. E ainda teria uma terceira solução. Eu só vou mostrar para vocês aqui que L'Hopital é Deus agindo na sua vida. Porque esse nem é o limite mais difícil que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer uns limites bem estranhos, mas esse nem é o limite mais estranho. Outra coisa era que se o cara, muito bom, lembrasse disso daqui, ó, que x elevado a 8 menos 1 é a mesma coisa que x elevado a 8 menos 1 elevado a 8, porque esse 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 8. Só que o x elevado a 8, ele poderia ser visto assim, gente, ó, como sendo x elevado a 4 elevado a 2. E o 1 elevado a 8, como sendo 1 elevado a 4 também elevado a 2. E aí, por fatoração, isso daqui, que é o que nós chamamos de diferença de quadrados, poderia ser fatorado assim, ó. x4 mais 1, x4 menos 1. E aí esse cara podia ser novamente fatorado. Repetiria x4 mais 1, e esse x4 menos 1 poderia ser escrito assim, ó. x2 elevado a 2 menos 1 elevado a 2. Então, isso daqui ia ficar, ó, x4 mais 1. E esse cara aqui, fatorado de novo, ia ficar x ao quadrado mais 1, x ao quadrado menos 1. E esse cara ainda pode ser fatorado de novo. Mas esse daqui é o que todo mundo lembra, né? Vou repetir o x4 mais 1, vou repetir o x quadrado mais 1, e esse x2 menos 1, ele é x mais 1 vezes x menos 1. Aí o cara tinha que lembrar dessa fatoração aqui. Aí na hora que tu fosse calcular o limite, quando x tende a 1, daquele x8 menos 1 dividido por x menos 1, isso daqui seria o limite, quando x tende a 1, x8 menos 1 é esse camarada daqui. x4 mais 1, x quadrado mais 1, x mais 1, x menos 1. Tudo isso dividido pelo tal x menos 1. Aí só agora que dá ROC, porque você pode cancelar esse cara de cima com esse cara de baixo. E aí ficaria, ó, o limite, quando x tende a 1, dos caras que sobraram. x4 mais 1, x quadrado mais 1, x mais 1. E aí, quando você substitui o x por 1, x4 vai ficar 1 elevado a 4 mais 1, x quadrado vai ficar 1 ao quadrado mais 1, e x mais 1 vai ficar 1 mais 1. 1 elevado a 4 é 1, mais 1 é 2, vezes 1 elevado ao quadrado é 1, mais 1 é 2, e 1 mais 1 é 2. E aí, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aí dá novamente 8. Então, pessoal, tá aí 3 jeitos distintos de você fazer o mesmo limite e todos dão 8. Porque como a gente viu lá no cálculo 1, quando o limite existe, ele é único, né? E aí, qual é a melhor forma de se calcular um limite que dá 0 dividido por 0? Tô assustada ainda com essas outras duas soluções. L'Hopital ainda é a melhor saída, né? Com certeza. Ainda tem uma terceira solução, que é o que a gente chama de dispositivo prático de Briot-Ruffini, que é aquele Ainda é método... pior. Hã?
Ainda vai ser pior do que esses aí, não vai? Vai. Mas aí, como não tem mais espaço na folha, eu não vou mais gastar tempo fazendo ela. Mas ainda tem outro jeito de fazer isso daí, que é usando um dispositivo prático de Brillo-Ruffini, usando divisão de polinômios. Não. Então, Divisão, já falou divisão, o negócio é sério. então a ideia é a seguinte: a ideia é que agora em diante a gente tente resolver os limites estranhos usando o L'Hopital, ou seja, tacando o derivado no limite para ver se dá certo. Certo? E isso, cara, é muito bacana. Porque não sei se vocês lembram lá do cálculo 1, de um negócio chamado de limite fundamental da trigonometria. Não sei se vocês têm lembrança. Vou fazer ele aqui como exercício. Exercício. É o exercício 49. Às vezes eu acho que eu sou meio maníaco. Essa é a nossa quarta aula, a gente já fez 41 exercícios. E não é nem eu mandando vocês fazendo, não, porque vocês aí é para estar fazendo a minha lista, né? É os que eu estou fazendo com vocês para a gente treinar e aperfeiçoar as estratégias e os métodos. Mas 4 aulas a gente já tem 41. É mais exercício do que muita gente faz na academia a semana inteira, né? Então, exercício 41. Vamos provar o limite fundamental da trigonometria. Prove o limite fundamental da trigonometria. Trigonometria. Vocês lembram qual é o limite fundamental da trigonometria? O que esse limite diz? Lembro não. Ele diz o seguinte: ele diz que o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, é igual a alguma coisa. É igual a quanto? A 1 é? 1. Perfeito. Aí eu não sei se vocês lembram, quando vocês provaram isso no cálculo 1, que você vai, desenha o ciclo trigonométrico, aí puxa o raio do círculo, aí mensura o valor do arco, aí projeta o ângulo sobre o eixo, e aí fica fazendo um bocado de desigualdades, aí depois usa o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche, né? Para então provar que esse limite de fato converge para 1. É como diz o aqui no Ceará, uma esculhambação medonha, né? Ah, é bonita a demonstração, acho linda aquela demonstração. Tem uma geometria fora de série. Mas, assim, ela é muito cheia de detalhes, né, para você lembrar. Agora vamos provar ela aqui usando o L'Hopital. Depois, pesquisem como é que é a demonstração dela. Não vou nem fazer aqui porque não é o objetivo da gente. Mas depois, vejam aí a demonstração dela, para vocês verem como o L'Hopital fica bonita, se comparada com a solução original. Gente, se eu substituo x por zero, quanto é que vale o seno de zero? Se eu substituo x por zero, aí em cima, onde aparece seno de x, vai aparecer seno de zero. Seno de zero é quanto? Zero. Zero. E embaixo vai aparecer x que dá zero também, né? Então vai ficar zero dividido por zero. Péssimo, né? Antigamente, o motivo do nosso terror. Hoje, o motivo do nosso sorriso. Porque no cálculo 1, zero sobre zero era Jesus, o que eu faço? E agora, com L'Hopital, opa, zero sobre zero é que nem Pokémon. L'Hopital eu escolho você. Aí não tem jeito, meu amigo. Aí é como diz o popular, é sal. Então, como isso daqui vai dar zero dividido por zero, esse limite, quando o x tende a zero, do seno de x sobre x, eu posso pegar e derivar em cima e embaixo. Então, isso daqui vai me dar o limite quando x tende a zero, e agora eu vou tacar a derivada em cima e tacar a derivada embaixo. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, isso daqui vai dar o cosseno de x sobre. E a derivada de x é 1. Então, isso daqui vai ficar, ó, o limite
quando x tende a zero, cosseno de x dividido por 1 dá o próprio cosseno de x, correto? E o que acontece quando eu faço o limite quando x tende a zero do cosseno de x? Ou seja, o que acontece quando eu substituo o x por zero? Vai ficar o cosseno de zero, correto? E quanto é o cosseno de zero? 1. Então, esse seu limite vale 1. E era justamente o que você queria provar, que esse limite vale 1. Então, fica provado. Você consegue provar ele em exatamente uma linha, usando o L'Hopital. Enquanto a demonstração clássica, você usa no cálculo 1, envolve muita geometria, várias desigualdades e ainda usa o teorema do confronto. E o L'Hopital lhe dá uma demonstração muito bonita em uma linha, sem praticamente usar tanta nenhuma. Deu para entender? É mais prático. Demais, cara. É uma ferramenta muito forte. A regra de L'Hopital é vida em quem fazia antes o limite sofrendo, né? E é bom que você consegue provar problemas clássicos, né? Problemas bem complicados. Economiza até papel. Demais. E as chances de erro são baixíssimas. Só se o cara errar numa substituição. Não precisa fatoração, não precisa muita trigonometria, o cara não precisa de muitas ferramentas. Portanto, é mais fácil de você usar. E o legal é que o nome é regra de L'Hopital, né? Se vocês forem pesquisar, esse L Hospital, que é o nome do cara, né? A regra não é nem dele. L'Hopital era um marquês, cara muito letrado, muito culto, gostava muito de matemática, mas não manjava dos Paranauê. Né? Ao contrário de muitos outros caras descolados que manjavam de matemática também. E ele queria alguma coisa com o nome dele. Pitágoras tinha, Bhaskara tinha, todo mundo tinha, o cara queria um para ele. Ele chegou e pagou um cara para fazer. Pagou um dos irmãos Bernoulli para fazer. Só faz uma parada legal para eu colocar meu nome? Ele, beleza. Ó, tem essa regra aqui e tal. Como é que tu vai chamar? Olha, como é que eu vou chamar? Meu nome, regra de tal. É o único cara que todo mundo que sabe que na história comprou para ficar famoso. Aí ninguém critica, porque os outros roubaram, pelo menos ele chegou lá e pagou, né? Então a regra de L'Hopital leva o nome do Marquês de L'Hopital, mas foi provada por Jean Bernoulli. Prefiro o cara que chega e mostra quem é do que quem fica roubando a ideia dos outros, né? Bem melhor. Na época o cara podia comprar uma tela da Netflix, né? Mas como não tinha Netflix, o cara comprou um teorema. Cada um com seus gostos, né? Gostos peculiares, como diziam lá no 50 Tons de Cinza, né? Vamos fazer um aqui, legal. Prove que o limite, quando x tende ao infinito, ao mais infinito, da exponencial de x dividido por x, dá mais infinito. Vamos lá provar isso aqui. Gente, o que acontece quando o x tende ao infinito na exponencial de x? Isso daqui ia dar quanto? Limite quando x tende ao infinito da exponencial de x. É para o infinito, né? Ia para o infinito. Perfeito. E o x sozinho, quando o x tende ao infinito, aqui embaixo ia para onde? Para o infinito também. Então ia ficar infinito dividido por infinito, né? Sim. Mas infinito dividido por infinito também permite o L'Hopital. Então, quando eu calculo o limite, quando x tende ao mais infinito, da exponencial de x dividido por x, eu posso usar L'Hopital e meter derivada tanto em cima como embaixo. Aí eu vou meter derivada aqui. Quem é a derivada da exponencial? Ela mesma. Então, é a própria exponencial de x. Dividido, quem é a derivada de x? É 1. Então, isso daqui vai ficar o limite
quando x tende ao mais infinito, exponencial de x dividido por 1 é a própria exponencial de x, correto? E agora ficou mais bonitinho. Quanto é o limite quando x tende ao infinito da própria exponencial de x? Infinito. Infinito. Dá mais infinito. Que é justamente o que você queria provar. Que, ao final das contas, ia dar mais infinito. Então, ficou Deixa eu provado. perguntar um negócio. Se, por exemplo, der zero sobre infinito ou vice-versa, também usa L'Hopital ou não? Não. Zero sobre zero, infinito sobre infinito. E se for infinito positivo sobre infinito negativo? Não Usa tem também. problema. L'Hopital também. Ah, tá certo. Tranquilo, gente? O bonito é que aqueles limites absurdos, horríveis, né? Que a gente fazia, estão dando todos bem facinho, né? Esse daqui, como é que você fazia? Você usava o teorema do sanduíche, né? O teorema do confronto. Você escrevia exponencial de x sobre x como sendo exponencial de x vezes 1 sobre x, provava que 1 sobre x é uma função limitada, e aí, como consequência do teorema do sanduíche, se você tem o produto de uma função que tende ao infinito por uma função que é localmente limitada, então o produto delas tende para o infinito. Era um balaio de gato medonho para você fazer. O L'Hopital lhe permite fazer tudo em uma linha. É a força que esse negócio tem. Então, prove que o limite, quando x tende a zero pela direita do produto x vezes logaritmo de x, isso dá zero. Vamos provar que isso é verdade. Gente, o que é que acontece se eu substituir x por zero? Esse x aqui fica quem? Fica zero, correto? E o que que acontece com o logaritmo de x se x tende a zero pela direita? Ou seja, se x tende para valores muito próximos de zero, só que positivos. Esse logaritmo vai tender para onde? Rapaz, pro infinito, é? Para o infinito. Mas qual, Islândia? Positivo ou negativo? Negativo. Tá positivo, né? X tendendo a zero positivo. É, negativo. Perfeito. Infinito negativo. Porque eles são números muito pequenos, né? Então são números decimais. E a gente sabe que logaritmos de números decimais não são muito grandes. Os logaritmos de número decimal são muito pequenos. Se é muito pequeno, tem uma tendência natural a ficar negativo, né? Então aqui, ó, seria zero vezes o infinito negativo. Quanto será que dá zero vezes o infinito negativo? É de se esperar que seja zero, né? Já que na nossa cabeça qualquer coisa vezes zero tem que dar zero. Mas agora eu não estou mais falando de um número. O infinito não é um número, né? O infinito é uma convenção, é uma situação, é uma coisa lá. Por que na aula de L'Hopital eu invento um negócio como esse? Pegar o zero e multiplicar pelo infinito. Porque aí, gente, ó, muitas vezes a regra de L'Hopital nos permite fazer esse ajuste aqui, ó. Se eu tenho x vezes logaritmo de x, eu posso reajustar e escrever assim: o limite, quando o x tende a zero pela direita. E aí, ó, x logaritmo de x, eu posso escrever da seguinte forma: logaritmo de x dividido por 1 sobre x. Vocês concordam comigo que essa expressão é a mesma dessa? Que logaritmo de x dividido por 1 sobre x é a mesma coisa que x logaritmo de x? Isso daqui é uma divisão de frações, correto? Se é uma divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, se aqui é 1 sobre x, ia virar x sobre 1.
E x sobre 1 é x, correto? Então, o logaritmo de x ia se multiplicar por x, que ia ficar isso daqui. Tudo bem? Tudo bem. Será que isso daqui vai dar zero sobre zero ou infinito sobre infinito, para que eu possa usar L'Hopital? Quando o x tende a... Pode dizer, Islã. Acredito que sim. Se a pessoa for fazer aí logo direto, dá para saber. Porque se o ln de x vai tender lá para menos infinito, embaixo aí vai tender para onde? Para mais infinito, né? Isso, É. perfeito. Porque aqui ia ficar 1 sobre zero. E 1 sobre zero tende para o infinito, né? Então, eu ia ter infinito dividido por infinito. Antes, não tinha, mas agora eu tenho uma situação de L'Hopital, que é o infinito dividido pelo infinito. Agora eu posso aplicar L'Hopital aqui. Posso calcular o limite quando o x tende a zero pela direita, que é aquele tal limite lateral, né? Que a gente também tinha todo aquele problema, todo aquele preciosismo do cálculo, fazer mil e um arranjos, e agora a gente tem a liberdade de fazer L'Hopital. E aí eu posso derivar tanto em cima como embaixo, tanto o logaritmo como 1 sobre x. Derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, correto? Derivada de 1 sobre x, para quem não lembra, é menos 1 sobre x elevado ao quadrado. E agora, limite, quando x tende a zero pela direita, e aqui é uma divisão de frações, né? 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x quadrado. Então, eu repito a primeira, que é 1 sobre x, e multiplico pelo inverso da segunda. Se aqui é 1 sobre x quadrado, então isso daqui vai ficar x ao quadrado dividido por menos 1. Correto? Então isso daqui vai me dar o limite. Quando x tende a zero pela direita, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, dividido por x vezes menos 1 é menos x. Isso daqui vai ficar o limite. Quando x tende a zero pela direita. Gente, x ao quadrado dividido por menos x dá como resultado menos x, correto? E o que é que acontece com menos x quando x tende a zero? Dá zero. Correto? Portanto, esse seu limite, x vezes o logaritmo de x, dá no final zero. Deu para entender, gente? Como é que eu fiz? Deu sim. No caso, só ficou um pouquinho confuso por causa da expressão aí, que ela tá multiplicando. Aí você Sim. só manipulou, né? Isso. E aí é uma dica para vocês. Todas as expressões que estão multiplicando e que aí dá zero vezes infinito, infinito vezes infinito, alguma coisa que apareceu infinito lá, que não seja dividindo, ela pode ser manipulada para se tornar uma divisão. Então, por muitas vezes você consegue fazer isso. Entendi. Muitas vezes você consegue fazer esse rearranjo aí de modo que isso dê certo. Então vamos lá. Vou fazer mais umas continhas aqui. Deixa eu ver se é a nossa página 5. Vou tentar hoje não esticar tanto assim, porque como é basicamente isso, são só aplicação de técnicas, né? Tem tanta coisa, são 7h30. Okay. Vou tentar não ir tanto. O importante é que a gente entenda a regra de L'Hopital. A ideia hoje é, de fato, a gente entender como se usa bem a regra de L'Hopital. Então, vamos para o exercício 44.
Prove que o limite, quando x tende a zero pela direita, de x ao quadrado vezes a exponencial de 1 sobre x, dá mais infinito. Agora, olha só que cômico, gente. Se o x tende a zero, x ao quadrado daria zero ao quadrado, correto? Já aqui, se x tende a zero, esse 1 sobre x vai para o infinito. E a exponencial elevada a infinito daria infinito, correto? Aí daria de novo 0 vezes infinito. Só que agora 0 vezes infinito está dando infinito. E lá na questão que a gente acabou de terminar, que era a questão 43, também dava 0 vezes infinito, né? E o resultado estava dando zero. Ou seja, nem sempre o zero é capaz de anular um infinito. Às vezes anula, às vezes não anula. Por isso que a gente não pode confiar nessas contas. Deu para entender aí a sutileza do que eu falei? Porque na questão anterior, deu 0 vezes infinito. E o resultado deu zero. Agora aqui está dando 0 vezes infinito e o resultado está dando infinito. Então não dá para se confiar, né? Mas dá para se confiar em Lutão. Né? Um cara que fala para Deus e o mundo que pagou o coleguinha para fazer o dever de casa dele é um cara confiável. Porque na prática foi isso, né? Ele pagou o coleguinha para fazer a sua lição. Então bora lá. Vamos provar isso daqui. Bom, antes, pessoal, de fazer aqui a substituição, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Porque como essa expressão aqui ela tá muito carregada, ela tem muita coisa, ela tem x ao quadrado, ela tem exponencial e ela tem 1 sobre x, qual dessas expressões vocês considerariam que é a mais complicada de se mexer? A x ao quadrado, a exponencial ou a 1 sobre x? Qual é a que aparenta ter o comportamento mais estranho? A 1 sobre x? A 1 sobre x, perfeito. Então, ó, eu vou chamar de u a expressão 1 sobre x, que é aparentemente a mais estranha. Beleza? Se eu chamo de u a 1 sobre x, se eu fizer meio pelos extremos, vai ficar o x igual a 1, correto? E se eu isolo o x, o u que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, o x é 1 sobre u. Tranquilo, gente? Então, o u é 1 sobre x, então ele aparece bem aqui. E o x é 1 sobre u. E aí, o que a gente vai fazer? Eu estou te dizendo que o x tende a zero. Se o x tende a zero, o u ele vai tender para onde? Se o x tende a zero? Na expressão u igual a 1 sobre x. Se o x tende a zero, o u vai tender para quanto? Infinito. O u tende para o infinito. Exatamente. Então, agora, eu posso pegar esse meu limite, que é um limite totalmente em x, e tentar torná-lo em um limite totalmente em u, para ver se a cara é mais bonita. Né? Na verdade, o que a gente está tentando fazer é um curso de automaquiagem no seu limite. Porque na prática ele vai continuar sendo um limite muito estranho. Mas pode ser que ele fique minimamente menos feio. Para tirar um selfie de longe e dar para postar bonito no Instagram, colocar um filtro, alguma coisa do tipo, ainda rola um bumerangue. Então, na verdade, o que você está querendo é tornar o seu limite mais agradável de se trabalhar. Por isso que eu estou mudando a variável dele. Então, o que vai acontecer? Esse meu limite, que é o limite, quando x tende a zero pela direita, de x ao quadrado vezes a exponencial de 1 sobre x,
Se eu agora escrevo totalmente em função de u, isso daqui é o limite. Em lugar de ser x tendendo a zero, vai ser u tendendo ao infinito. E isso ainda é bom, porque L'Hopital tanto serve para o zero como serve para o infinito. Então, eu ainda estou tentando invocar L'Hopital. Né? Eu já juntei as esferas do dragão. Agora estou tentando chamar o Shenlong. Então, já consegui mudar todo o meu limite, agora eu quero provocar o L'Hopital. As minhas referências são um negócio muito estranho. Eu tenho que parar com essas coisas. É por isso que eu não faço amigos. As minhas referências são muito estranhas. Mas tudo bem. Continuando. Então, ó, x ao quadrado. Quem é, na verdade, x? X é 1 sobre u. Então, x ao quadrado vai ser 1 sobre u ao quadrado. Vezes a exponencial de 1 sobre x. Só que 1 sobre x é, na verdade, u. Então, aquele meu limite, que era totalmente em x, agora se torna um limite totalmente em u. E aí vai ficar um limite quando u tende a mais infinito. Ó, 1 sobre u ao quadrado, pessoal, dá 1 sobre u quadrados, correto? Vezes exponencial de u. Então, isso daqui vai me dar o limite quando u tende a mais infinito. E aqui, 1 vezes exponencial de u dá exponencial de u, dividido por u ao quadrado. Pronto, esse é o novo limite. Ele é menos feio do que esse, né, gente? Ele deixa de ter uma multiplicação, que era o motivo do nosso dilema, e veio a ter uma divisão, que além da gente ser mais acostumado, ainda tem uma chance maior de poder usar L'Hopital. Agora vamos ver. Quando u tende ao infinito, é elevado a u, tende aonde? Ao infinito. E u ao quadrado vai tender para onde? Ao infinito também. Não é não? Correto. E agora eu posso usar L'Hopital, não posso? Posso tacar a derivada em cima e embaixo. Então isso daqui dá o limite quando u tende a mais infinito. Derivada da exponencial de u é ela mesma, exponencial de u. Derivada de u ao quadrado é 2u. Será que melhorou? Exponencial de u vai para onde? Para o infinito. E 2u vai para onde? Vai para infinito também, né? Então parece que não serviu de muita coisa. Mas nada me impede de fazer L'Hopital de novo. Não é que eu faça L'Hopital somente uma vez. Eu posso fazer L'Hopital quantas vezes eu quiser, se continuar dando zero dividido por zero, ou se continuar dando infinito dividido por infinito. Então, apliquei L'Hopital a primeira vez, ainda não adiantou, aplico de novo, até que eu chegue em uma situação confortável para dizer quem é o limite. Então, se a primeira aplicação de L'Hopital não me resolveu, aplico de novo. Então, isso daqui é o limite quando u tende a mais infinito, e aí vou meter derivada de novo. Derivada da exponencial de u é a própria exponencial de u, e a derivada de 2u é 2. E esse 2, ele é uma constante, gente. Então, ele pode sair do limite, não é? Então, isso daqui ia ficar 1 meio, que é o 2 saindo do limite, vezes o limite, quando u tende ao infinito, da exponencial de u. E quanto é o limite da exponencial de u quando u tende ao infinito? Infinito. É o infinito. Portanto, isso daqui dá mais infinito. E aí a gente termina de resolver o problema. Ei, Odessa, dá para explicar de novo? Dá. Porque Vamos colocar eu me perdi na questão aí de ter o U ter ficado tendido ao mais infinito, sendo que lá na Sim. questão estava tendida ao zero. Tranquilo. Então, ó, o meu limite era esse. Limite quando o x tende a zero
de x ao quadrado vezes a exponencial de 1 sobre x. Dentre os termos que formam esse limite, aquele que aparentemente é mais complicado de se mexer é 1 sobre x. Por conta disso, eu vou fazer uma mudança de variável em cima dele. Não me impede de fazer no outro, gente. Porque normalmente você escolhe fazer a mudança de variável no cara que aparece, que parece ser mais agressivo, que provavelmente vai dar muito trabalho. E provavelmente quem me dá muito trabalho é 1 sobre x. Já que a derivada dele é feia, né? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Então, por isso que eu coloco o u como sendo 1 sobre x. Como esse x está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, ele passa multiplicando o u. Por isso que fica o x igual a 1. E aqui, se esse u está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Por isso que o x ele é 1 sobre u. Tranquilo até aqui? Tranquilo. E aí o meu limite, ele dizia que o x está tendendo a zero. Se o x tende a zero, e aqui tem 1 sobre x, ficaria 1 sobre zero. E 1 sobre zero vai tender para onde? Para o infinito, correto? Então, se o x tende a zero... Pois não, Islândia? Não, eu só ia. Agora eu entendi onde foi que eu pequei. Porque eu teria que fazer a substituição logo no U também. Para saber para onde é que o u está indo. Porque a minha ideia é trocar todo mundo que é x por todo mundo que é u. E aí eu tenho que mudar também no indicador do limite, né? No fator de tendência. Então, se o x está tendendo a zero pela direita, o 1 sobre x vai ficar 1 sobre zero. E 1 sobre zero está indo para o mais infinito. Então, se o x tende a zero, o u tende ao mais infinito. Tranquilo? Tranquilo. E agora, todo mundo no meu limite que é x, eu vou dar um jeito de transformar em u. Então, o limite de x tendendo a zero vai ser o limite do u tendendo ao infinito. X ao quadrado, o x é 1 sobre u, então x ao quadrado é 1 sobre u ao quadrado. E aqui, a exponencial de 1 sobre x vai se tornar exponencial de u, porque 1 sobre x é na verdade u. Então eu fiquei com esse novo limite aqui. Aí, 1 sobre u ao quadrado é 1 sobre u quadrado, exponencial de u. E aqui, 1 vezes exponencial de u é exponencial de u sobre u ao quadrado. E aqui vai ficar na infinito dividido por infinito. Aí eu posso usar L'Hopital. Infinito dividido por infinito, se eu aplico o L'Hopital, a derivada da exponencial de u é a exponencial de u, a derivada de u ao quadrado é 2u. Só que aí ainda continua infinito dividido por infinito. Aí eu aplico o L'Hopital de novo. Derivada da exponencial de u é exponencial de u, e a derivada de 2u é 2. E aí esse 2 ele é uma constante, então ele pode sair do limite. E aí fica apenas o limite de exponencial de u. E a gente sabe que o limite da exponencial de u, quando u tende ao infinito, é o próprio infinito. E aí, finalizando tudo, a gente chega aí nesse resultado. E agora, deu para entender um pouquinho melhor? Deu sim, agora deu. Bom, então vamos lá. Exercício 45. Prove que o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x menos 1 sobre o seno de x é zero.
Prove que isso daí é verdade. Vamos lá. Prova. Bom, gente, ó, se o x tende a zero, aqui ia ficar 1 sobre zero, né? Que daria infinito. E aqui ia ficar 1 sobre o seno de zero. E seno de zero é zero, correto? Então ia dar infinito. Ia ficar infinito menos infinito. E aí você tem que provar, de certa forma, que infinito menos infinito pode dar zero. Então vamos tentar fazer essa conta. Limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Isso daqui vai me dar o limite, quando x tende a zero. Gente, vocês lembram como é que faz conta com frações assim, com frações algébricas? Lembra? Eu poderia aplicar IMC, né? IMC. IMT. Mas aí tem um jeito melhor e mais fácil, que é o seguinte, ó. Para você nunca mais precisar usar MMC algébrico na sua vida. O método é esse daqui, e ele sempre funciona. Pega esses dois de baixo e multiplica. Então, se aqui eu tenho x e aqui eu tenho seno de x, eu vou criar um único denominador chamado x vezes seno de x. E agora eu vou fazer meio pelos extremos. Como se fosse multiplicar em forma de x, meio pelos extremos. Então, uma vezes o seno de x dá o seno de x. E do outro lado, x vezes 1 dá x. Pronto. Esse é o mesmo resultado que você encontraria se você fizesse o MMC. E nem precisou fazer o MMC. Isso sempre funciona. Então você nunca mais precisa tirar MMC na sua vida se você não quiser. É sempre o mesmo procedimento. Pega os dois de baixo, multiplica e mantém embaixo, e aí faz meio pelos extremos, que aí dá a parcela de cima. Isso sempre vai dar certo. Tanto com literais, né, tanto com letras como com números. Então, todas aquelas frações que você fazia, tirando MMC, aí divide pela parte de baixo, multiplica pela parte de cima. Nunca mais na vida você precisa fazer aquilo se você não quiser. Pode ser substituído só por essa regrinha aqui. Tranquilo? Já conheciam isso? Eu chamo carinhosamente de regra da borboletinha. Porque quando eu ensinava o sexto ano, eu desenhava uma borboletinha no meio da conta e parecia uma borboletinha mesmo. Conhecia? Não. Nunca mais vou fazer. Pois é, todo aluno meu aprende isso e fica pé da vida porque nunca foi apresentado antes. Bom, e aí o que acontece? Será que esse limite é legal? Vamos lá, substituindo x por zero. Seno de x é seno de zero, daria zero. Então, zero menos zero dá zero. E aqui embaixo, ficaria zero vezes o seno de zero. Como o seno de zero é zero, aqui embaixo vai ficar zero vezes zero, que também daria zero. Então, isso daqui, gente, daria zero dividido por zero, correto? Ou seja, deu uma indeterminação de L'Hopital. E aí eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Limite, quando o x tende a zero. E aqui eu vou aplicar a derivada. Derivada do seno. Cosseno. Derivada de x. 1. E aqui embaixo, pessoal, tem uma multiplicação, correto? Tem x vezes o logaritmo de x. Perdão, x vezes o seno de x. Para eu derivar isso daqui, eu tenho que usar a regra do produto, correto? A regra quando eu tenho uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, o que eu faço? Vamos lá, ver se vocês lembram. Deriva o primeiro, repete o segundo, correto? Então, eu vou derivar o primeiro, a derivada de x é 1, então é 1 vezes derivada do primeiro vezes o segundo, mais, repete o primeiro, que é x, deriva o segundo. Derivada do seno é o cosseno.
Beleza, gente? Usei a derivada do produto. Agora vamos ver se prestou. Substitui o x por zero. Cosseno de zero dá 1. Então, 1 menos 1 é zero. E aqui embaixo, 1 vezes seno de x vai ser 1 vezes o seno de zero. Seno de zero é zero. E aqui vai ficar zero vezes o cosseno de zero, que também é zero. Então, deu de novo zero dividido por zero. Se deu de novo zero dividido por zero, eu posso usar L'Hopital de novo, não posso? Posso derivar mais uma vez. Então, isso daqui vai me dar o limite quando o x tende a zero. E agora eu vou tacar a derivada de novo. Quem é a derivada do cosseno? Menos o seno. Quanto é a derivada de menos 1? Zero. E aqui, 1 vezes seno é seno. Aí quem é a derivada do seno? É o cosseno. Mais. E aqui apareceu x cosseno de x. Então apareceu o produto de novo. Então eu tenho que aplicar de novo a derivada do produto, correto? Em x cosseno de x. Então, repete, deriva o primeiro. O primeiro é o x, a derivada de x é 1, vezes o segundo, mais, repete o primeiro, que é x, deriva o segundo. A derivada de cosseno é menos o seno. Vamos ver se isso melhora, minha cara. Isso daqui é o limite, quando o x tende a zero. E aqui vai ficar, em cima, menos seno de x, dividido por... Gente, 1 vezes cosseno dá cosseno, né? Então, cosseno com cosseno dá 2 cosseno de x. E aqui, pela regra do sinal, mais com menos dá menos. Então, fica menos x seno de x. Agora, vamos pedir a Deus que dê alguma coisa que não seja zero dividido por zero, né? Quando eu substituo x por zero, seno de zero é zero. Só que aqui embaixo vai ficar o seguinte, 2 vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Menos, e aqui, zero, que é o x, vezes o cosseno de zero, que também é zero. Então, aqui vai dar zero vezes zero, que é zero. Então, ficou 2 menos zero. Em cima ficou zero, e embaixo ficou 2 menos zero. Então, aqui vai ficar zero dividido por 2 menos zero é 2. E zero dividido por 2 é zero. Não dá mais indeterminação, né? Eu posso pegar zero e dividir por 2 e o resultado é zero. Portanto, eu de fato provei que esse limite, no final das contas, dá zero. Então, quando eu faço infinito menos infinito, o resultado dá, entre aspas, zero. Deu para entender aí, gente? Deu. É, muito bom, esse resultado é muito bom, é muito prático. Questão 46. Prove que o limite, quando x tende a zero, de x elevado a x, é 1. Prova. Limite, quando x tende a zero, pessoal, é o seguinte.
Isso daqui ia ficar 0 elevado a 0, né? Se eu substituir isso direto. E 0 elevado a 0 é uma indeterminação, né? Vocês sabem por que 0 elevado a 0 é uma indeterminação? Porque tem uma regra de potência que diz o seguinte: todo número elevado a 0 dá 1. Por outro lado, tem outra regra que diz que toda vez que a base de uma potência for 0, o seu resultado é 0. Então, como é que ao mesmo tempo 0 elevado a 0 vai estar dando 1 por uma regra e vai estar dando 0 por outra? O cara não pode ter dois valores simultaneamente, né? Fere a tricotomia dos números. E aí, olha só que sacada legal. O limite de x elevado a x tem uma estratégia que a gente fez até na primeira aula, na aula 1. Que é o seguinte, que é escrever x elevado a x como sendo a exponencial do logaritmo natural de x elevado a x. Não sei se vocês assistiram essa aula já. Acho que é uma das primeiras aulas da gente. Toda vez que eu tenho uma potência e eu quero reescrevê-la, eu posso reescrever usando exponencial de x, exponencial do logaritmo. Por quê? Porque exponencial e logaritmo é como se fossem funções inversas. É como se uma cancelasse a outra e ficasse de novo x elevado a x. Ok? Isso daqui é legal pelo seguinte. Isso daqui vai dar o limite quando x tende a zero pela direita. E esse x ele é uma potência, né, no logaritmo. E tem uma propriedade do logaritmo que diz que esse camarada pode passar aqui para frente, multiplicando. Toda potência de logaritmo pode passar na frente multiplicando. Então, isso daqui seria a exponencial de x vezes o logaritmo de x. Tudo bem? E aí a função exponencial, pessoal, ela tem uma propriedade bacana, que é a que permite que o limite suba ao expoente. Não sei se vocês lembram dessa propriedade que a função exponencial tem com respeito ao limite. O limite da exponencial de alguma coisa é a exponencial do limite. Então, o limite da exponencial é o exponencial do limite. Então, esse limite que está aplicado aqui na frente, você pode jogar ele para o expoente. E aí escrever assim, a exponencial do limite, então o limite sobe para o expoente, quando x tende a zero, de x o logaritmo de x. Então, a única coisa que eu fiz foi subir com o limite. Isso daqui vai dar exponencial. E, gente, o limite de x, o logaritmo de x, a gente já calculou, não foi na aula de hoje? Nem preciso calcular ele de novo. Esse limite de x, o logaritmo de x, a gente já calculou. E ele deu 0. Então, a exponencial desse limite é a exponencial elevada a 0. Exponencial elevada a 0, todo número agora elevado a 0, dá 1. Portanto, esse limite dá 1. Beleza, gente? Beleza. Essa reescrita aqui, ela é muito legal. Ela permite para a gente fazer altas manobras bacanas. Vocês já tentaram fazer o seguinte, você chega lá na calculadora e digita, por exemplo, o número 7. Aí calcula a raiz quadrada dele, né? Aperta o símbolo de raiz quadrada. Aí aperta de novo. Aí aperta de novo. Aí aperta de novo. E fica lá, feito uma bestada. Adivinha em algum momento o que vai aparecer no seu visor e não vai mais sumir. Depois que tu fica tirando raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, sem parar. Em algum momento, dá um resultado. Vocês imaginam que resultado seja esse? Será o E? Não, infelizmente não. Eu nunca fiz, não. Mas depois façam, peguem uma calculadora e fiquem tacando nisso. Tacando dedo, tá. Chega em um momento que o 1 vai aparecer na tela. E não vai mais sair. Porque aí fica raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, quando você pega um dado número real
e começa a extrair sucessivamente a raiz dele, chega um momento que ele não vai ter mais raiz para tirar. E aí vai ficar dando 1. Legal, né? Isso é uma consequência do limite. Se você começa a tirar a raiz desse número cada vez mais próximo de 1, ele dá sempre 1. Faça um teste aí que na próxima aula a gente prova por quê. Tô fazendo, acredita? Não acreditem em mim, não. Façam as contas, que é para vocês se convencerem de forma empírica e aí depois começarem a se perguntar o porquê dessa esculhambação, como diria o popular. Por que que isso dá certo? Aqui para a nossa saideira, porque o tempo ruge, essa sapucaia é grande, e a gente já fez muitos resultados bem legaisinhos com respeito a isso, já dá para fazer muita coisa já. Vamos fazer aqui nosso último limite por L'Hopital, depois vocês observam aquela aula extra que eu deixei lá, que tem mais exercícios resolvidos sobre o L'Hopital, para que a gente fique com essa história bem fixada. Então, vamos calcule o limite quando x tende a zero pela direita, de seno de x vezes o logaritmo de x. Isso daqui é uma multiplicação, né? Se é uma multiplicação, vamos ver aqui o que a gente dá para fazer. Então, isso daqui vai ser o limite, quando x tende a zero pela direita, de seno de x vezes o logaritmo de x. E aí, pessoal, eu vou tentar escrever essa multiplicação na forma de uma divisão. Então, vamos ver isso daqui. Então, isso daqui vai ficar, ó, o limite, quando x tende a zero pela direita, e eu vou escrever assim, logaritmo de x dividido por 1 sobre o seno de x. Porque como isso daqui é uma divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e daria a mesma coisa, correto? Aqui dá menos infinito, aqui também dá infinito, então eu posso usar a regra de L'Hopital, posso derivar em cima, derivar embaixo. Só que antes de derivar, isso daqui ó, é o limite, quando x tende a zero pela direita, do logaritmo de x, e aí testando a trigonometria de vocês. O que é 1 sobre o seno de x? Que função trigonométrica é a função 1 sobre o cosseno de x? Menos cosseno sobre seno ao quadrado de x. Isso é a derivada. A derivada está perfeita. Mas eu queria saber qual é a função trigonométrica disso. O que é que a gente define? Cossecante, exatamente. Então, eu ainda não derivei, Islândia, eu vou derivar já. Mas 1 sobre o cosseno, eu posso identificar como sendo a cossecante. E agora sim eu vou derivar. Então, isso daqui vai ficar o limite, quando x tende a zero pela direita. Quem é a derivada do logaritmo de x? É 1 sobre x. E agora, quem é a derivada da cossecante? Alguém lembra aí de cabeça quem é a derivada da cossecante?
A derivada da cossecante, gente, para quem não lembra, é menos a cossecante vezes a cotangente. E aí ficaria assim. O limite, quando x tende a zero pela direita, aqui é 1 sobre x, menos. Agora vamos devolver as coisas para os devidos cantos. Quem é a cossecante? É 1 sobre o seno. Quem é a cotangente? É o cosseno dividido pelo seno. E aí, arrumando isso, vai ficar o limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x dividido por, menos 1 vezes cosseno dá menos cosseno. Dividido por seno vezes seno, dá seno ao quadrado. Isso daqui vai me dar o limite, quando x tende a zero pela direita, e aqui é uma divisão de frações, correto? Se é uma divisão de frações, eu repito a primeira, que é a de cima, 1 sobre x, e multiplico pelo inverso da segunda. Se aqui é menos cosseno dividido por seno ao quadrado, isso vai me dar menos seno ao quadrado dividido por cosseno. E aí isso vai ficar assim, multiplicando, dá o limite, quando x tende a zero pela direita, 1 vezes menos seno ao quadrado é menos seno ao quadrado, e aqui, x vezes cosseno, dá x cosseno. Certo, gente? E aí vai ter um truque bacana que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por x. Por que eu vou fazer isso? Quando eu faço isso daqui, vou multiplicar em cima e embaixo por x. Então aqui vai ficar menos x seno ao quadrado de x, dividido. E aqui embaixo, quando eu multiplico por x também, esse x aqui se torna x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado cosseno de x. E agora eu vou separar esse limite, gente, em dois. Vou separar assim, limite, quando x tende a zero pela direita, do primeiro fator que eu vou escrever, menos x sobre o cosseno de x. E agora eu vou escrever o outro fator, que é o limite, quando x tende a zero pela direita, do seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Por que eu separei eles? Porque lá pelo limite fundamental da trigonometria, que a gente provou, o limite do seno de x sobre x dá quanto? Dá 1, correto? Mas se eles estão aqui ao quadrado, esse limite vai para quanto? Para 1 também, né? Para 1 ao quadrado que dá 1. Então, pelo limite fundamental da trigonometria, esse cara dá 1. Ou seja, na prática não interfere em nada, né? Porque ele é 1, não interfere em nada. Então, tudo fica resumido a esse daqui. Ao limite, quando x tende a zero pela direita, de menos x sobre cosseno de x. Quando x tende a zero, menos x também tende a zero. E quando x tende a zero, o cosseno de x tende a quanto? O cosseno de zero é 1. Então fica 0 dividido por 1, que é 0. Então o valor desse limite, daquele limite lá, inicial, de seno de x vezes o logaritmo de x, dá 0. Tranquilo, gente? Deu para entender a solução desse problema? Sabe o que eu fiz no semestre passado?
No lugar de eu colocar a cossecante aí, eu derivei logo de uma vez e joguei. Aí Provavelmente deu certo. por isso que deu errado. Porque tinha todo um passo a passo para poder chegar no resultado zero, sendo que depois eu peguei e derivei a cossecante, derivei lá o cosseno de si sobre o seno, aí por isso que deu errado. Mas provavelmente alguma manipulação que tu fez que tu pode ter errado, algum sinal, alguma coisa. Porque provavelmente se tu tivesse aplicado o loop tal bem aqui, logo, ó. Aqui ia dar 1 sobre x, né? Como já deu aqui. 1 sobre x. E a derivada disso daqui, ó, ia ficar, né? Menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Que é isso daqui também. Daria daqui para cá. Daria a mesma coisa. Provavelmente na hora que tu fez lá, tu deve ter usado a regra do quociente, errado algum sinal ou feito alguma coisa. Ou provavelmente tu chegou aqui e aí não fez esse quebra-quebra que a gente fez aqui, né? Organizando as frações, Foi isso aí mesmo. esse truquezinho, né, de fazer o x aparecer em cima e embaixo. Vou até sinalizar aqui, né, que eu multipliquei em cima e embaixo por x. Por que que eu fiz isso? Porque se tem seno ao quadrado, o limite fundamental é feito a partir do cosseno ao quadrado. O cosseno faz com x, o limite fundamental. O cosseno ao quadrado faz com x ao quadrado. O cosseno ao cubo, com x ao cubo. Então, como eu já tinha o seno ao quadrado, eu precisava do x ao quadrado. E aqui embaixo eu só tinha um, eu precisava de outro. Por isso que eu multiplico em cima e embaixo por x. Para criar o x ao quadrado que eu precisaria para esse limite fundamental aqui. Ok? É por isso a ideia de multiplicar em cima e embaixo por x. Ok. Bom, pessoal, então o intuito da nossa aula de hoje era recuperar um pouco da ideia de concavidade e falar sobre inflexões horizontais e usar regras de L'Hopital para resolver os problemas mais estranhos de limite, né? Zero dividido por zero, infinito dividido por infinito, zero elevado a zero, né? Zero vezes infinito, que às vezes dá zero, e aí tem vezes que zero vezes infinito dá infinito, né? Então, é mostrar que existem várias situações dessas contas estranhas que podem dar resultados diferentes, mas para todas existe uma boa saída, que é usar L'Hopital. Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Não. Pois pronto, vou tirar a foto, colocar em PDF, colocar lá no grupo e no Class, e daqui a pouco eu disponibilizo essa gravação se vocês quiserem assistir de novo, ou então coloco lá no YouTube. Tá ok? Agradeço aí a todos pela presença e paciência, e já já eu coloco lá no grupo. Até mais, gente. Até. Boa noite.